Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Bianca Bion, eu sou repórter de economia do Jornal do Comércio e hoje no ponto de entrevista a gente vai falar sobre as mudanças no crédito rotativo que entraram em vigor ontem. O Conselho Monetário Nacional mudou as regras do crédito rotativo para que as pessoas pudessem ficar menos endividadas. Os juros do crédito rotativo atualmente elas podem chegar até superar 400% ao ano e podem chegar até 15% ao mês. E hoje eu trouxe a Raquel Moraes, ela é gerente de defesa do consumidor do Procon Recife e ela vai tirar dúvidas sobre essas mudanças e vai dar orientações para todo mundo ficar ligado e poder se cuidar com essas novas regras. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, internautas. Só lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre as mudanças no crédito rotativo, você pode mandar pelos comentários nesse vídeo. Raquel, o que é que vai mudar agora para o consumidor? Como é atualmente, como era antes, né, da segunda-feira, as regras do crédito rotativo e como é que vai ficar agora com a mudança implementada pelo Conselho Monetário Nacional? Isso. A partir de agora, a resolução do Banco Central já entrou em vigor desde a segunda-feira. O consumidor ele não poderá mais ficar no crédito rotativo por mais de 30 dias. Então, se por algum motivo ele resolver pagar o mínimo da fatura, ele só vai poder ficar nesse rotativo por até 30 dias até chegar a fatura subsequente, porque chegando a esse prazo de 30 dias, ele vai ter que ou liquidar esse débito ou o banco vai entrar em contato com esse consumidor para oferecer alguma alternativa para ele saldar a dívida. Isso, os bancos, inclusive, eles até já divulgaram as novas modalidades, né, que eles vão oferecer. Uma que está sendo muito cogitada é a do parcelamento, que tem os juros muito menores em relação ao rotativo. Os juros do parcelamento podem chegar até 160% ao ano. Enquanto do rotativo, só lembrando, podia superar os 400% ao ano. Então, os bancos eles já anunciaram novas formas de parcelamento, novas opções de pagamento e os juros variam dependendo do banco, podem começar em 0,99%, pode chegar até 10%. Como é essa questão dos juros de cada banco e para o cliente também? Porque cada banco anuncia uma taxa de juros, uma faixa, né, de taxa de juros, mas como é que o banco adota cada juro? Vai depender do perfil do consumidor, certo? Isso. Vai depender do perfil do consumidor, vai depender ali do contrato que ele tem junto ao banco, que pacotes, que serviços inclui dentro desse contrato, que juros são esses. Então, assim, o consumidor ele pode acessar o site do Banco Central para verificar se os juros que está sendo lhe cobrado está sendo permitido, porque os juros eles são autorizados pelo Banco Central, são regulados por ele, então o consumidor pode acessar o site, é de fácil acesso. Se ele tiver alguma dúvida também, ele pode consultar o Procon. Agora tem que ficar atento, tem que ficar alerta. Não é porque essa medida vai oferecer uma condição diferenciada, né, para quem estiver devendo no crédito rotativo, que as pessoas vão sair por aí utilizando, até porque tem juros em cima, né, desse crédito rotativo. Você só vai poder ficar no rotativo por um prazo máximo de 30 dias, então você tem que usar o crédito com consciência, sabendo que você vai ter que pagar isso dentro desse prazo ou fazer algum parcelamento, alguma negociação com o banco, então tem que utilizar o crédito de forma consciente para evitar uma prestação que depois você não possa honrar. Certo. E você acredita que essa medida implementada pode ajudar realmente a diminuir a inadimplência? Pode, com certeza. Essa medida, acredito que vai sim ajudar bastante a reduzir a inadimplência, a evitar o superendividamento, né? Justamente porque algumas pessoas não utilizavam esse crédito com consciência e todos os meses, mensalmente, pagando o mínimo da fatura, esse mínimo vai se somando o que se deve mês a mês, juros em cima de juros, multa pelo não pagamento, e isso acabava virando uma bola de neve. Isso não vai ser mais permitido, né? Só pode ficar no crédito rotativo por no máximo 30 dias, até chegar a fatura subsequente. Isso, falando em inadimplência, né? Só um dado interessante que a inadimplência para o cartão de crédito rotativo de pessoas físicas correspondia a 32,2% do total das operações, enquanto do parcelamento é de apenas 1,2%. Mas claro, como a Raquel aconselhou aqui, não é porque é uma condição mais barata que as pessoas devem exagerar, né?
A gente tem algumas perguntas já de alguns internautas. A Vivi Oliver, ela está perguntando se vai dar no mesmo para quem paga toda a fatura. Tem alguma mudança para quem escolhe pagar tudo? Entra no rotativo? Como é isso? Vivi, para quem já pagava a fatura cheia, o valor integral não muda nada. Continue a fazer isso, evite pagar o mínimo da fatura para não ter que pagar juros, né? Embora a medida ela disponha sobre uma condição diferenciada para esse consumidor, que vai quitar aquele saldo ali que restou do cartão de crédito, mas mesmo assim tem juros, tem um prazo para se pagar, então evitem pagar o mínimo. Para quem já pagava a fatura cheia, o ideal é continuar pagando assim, utilizando aquela boa e velha caderneta, anotar sempre o que está consumindo, utilizando o crédito com consciência, né? Qualquer coisa pode ligar para o cartão, consultar as parcelas, as compras feitas, mesmo antes do fechamento da fatura, justamente para evitar chegar ali uma fatura surpresa com um valor que você não esperava e que não vai poder pagar. Então, para quem já pagava o valor cheio, o valor integral não muda nada. Continue assim e evitem pagar o valor mínimo. Isso. Então, essas novas regras só vão valer para quem entra no rotativo, quem escolhe pagar a fatura, pelo menos a fatura mínima, né? Por exemplo, quem não pagar a fatura total entra no rotativo da mesma forma. Isso. Quem não pagar vai entrar no rotativo. Certo. Tem a pergunta da Neide Santos também, não está muito clara, mas ela fala: se eu pagar o rotativo e tomar a iniciativa de parcelar, quem vai tomar o rotativo e depois vai escolher parcelar, acredito que seja a dívida inteira, deve olhar bem as condições que estão sendo ofertadas pelo banco, né? Isso. Se não pagar, se pagar o valor mínimo da fatura, o que é que vai acontecer? Após já você ter pago aquela fatura, você não precisa aguardar esses 30 dias. O banco vai entrar em contato com você ou você pode procurar o banco, né, para poder ali estabelecer um acordo para liquidar aquele débito. Se você não tem condições de liquidar à vista, né, o que normalmente deve ocorrer, se você não pagou o valor cheio, você depois não vai ter condições de pagar à vista, mesmo após alguns dias. Então, o ideal é ser estabelecido um acordo entre as partes. A resolução do Banco Central, ela não especifica que condição vai ser essa, só diz que tem que ser uma condição diferenciada do crédito rotativo. Então, o banco vai oferecer uma linha de crédito, um financiamento desse valor, um parcelamento, mas com uma condição de juros menor que a do crédito rotativo, né, para que facilite a liquidação desse débito e o consumidor não fique inadimplente. Raquel, justamente por causa dessa falta de clareza do Conselho Monetário Nacional, dessa nova regra, em alguns casos, em alguns bancos, se a pessoa não escolher uma nova forma de pagar aquela dívida, ela pode entrar no parcelamento automático. A dívida ela pode ser parcelada automaticamente. Isso é permitido realmente? Depois a pessoa poderia trocar, poderia entrar em contato com o banco para fazer essa troca, ou o banco estaria agindo de uma forma não correta com o consumidor? Certo, você pergunta se a pessoa não pagar, ela vai entrar num parcelamento automático, é isso? Em alguns casos está previsto isso, da conta ser parcelada automaticamente. Isso é permitido? Não. Não, inclusive a resolução do Banco Central nem fala em parcelamento. Ela só diz que o banco vai ofertar uma condição diferenciada, o que pode ser um parcelamento, não necessariamente seja um parcelamento. Pode ser um parcelamento com uma redução dos juros, pode ser uma parcela à vista, mas com uma redução maior. A resolução não estabelece se é parcelamento ou não, né? Mas normalmente a gente acredita que os bancos vão oferecer uma condição diferenciada, um parcelamento. Agora é importante o consumidor ficar atento, né? Se o banco não oferecer uma condição diferenciada, então não adianta, ele tem que oferecer uma condição diferenciada do rotativo. Aí o consumidor não deve aceitar. E aí o consumidor é que deve tomar a iniciativa e procurar o banco. Isso, o consumidor ele pode tomar iniciativa, procurar o banco, mas o banco tem a obrigatoriedade de entrar em contato com esse consumidor até os 30 dias para poder oferecer uma alternativa, uma condição diferenciada para ele liquidar esse débito. Certo. Raquel, o cartão de crédito, de forma geral, é uma das principais formas de endividamento das famílias, né? Como é que as pessoas erram? Realmente o rotativo é o único problema do cartão de crédito?
Eu diria que seria o maior problema, né? Porque é o dinheiro de plástico, como as pessoas dizem, né? Você compra, não está pagando, você vai pagar futuramente, e aí você vai comprando e vai somando. E quando chega a fatura, é aquele baque, aquela surpresa. E aí você já tem outras contas ao final do mês, né, que você tem que pagar. Então, tem que utilizar o crédito com consciência. A medida vai evitar esse superendividamento, porque as pessoas vão evitar estar comprando, pagando o mínimo, sabendo que ela vai ter que liquidar ou vai ter que parcelar, enfim, nesse prazo aí de 30 dias, porque não vai poder utilizar o rotativo mês após mês, como utilizava antigamente e gerava aquela bola de neve. Uhum. Raquel, explica só para quem está assistindo a gente agora, esse termo superendividamento, o que é ele? Tem uma taxazinha, né? Corresponde a tanto por cento do salário da pessoa. Eu acredito que muita gente atualmente se encontra nessa situação também. Quando é que a pessoa deve ficar alerta? Quando é que a pessoa está super endividada? Uhum. Você não pode comprometer sua renda, né, com compras, com cartão de crédito, né? Você deve separar um valor para isso, né? Um valor que não vá comprometer a sua água, a sua luz, seu telefone, seus impostos, IPTU, IPVA, escola das crianças, né? Um gasto emergencial com remédio, com saúde. Então tem que utilizar de forma consciente. A boa e velha caderneta é muito útil para isso. Está sempre anotando o que está consumindo, né? O consumidor deve fazer uma previsão ali do que é que ele pode gastar, o que ele pode consumir por mês, sem comprometer, né, as prestações mensais que ele já tem que pagar todo mês. Entendi. Então, o valor dessas dívidas ela não pode superar o rendimento da pessoa, né? Não deve. Nem a metade. Não, é muito sério você comprometer metade de sua renda com um cartão de crédito apenas com compras, né? Então, a ideia é você fazer essa previsão, cada um sabe quanto ganha, quanto pode gastar, quanto é que sobra, né, para lazer, para diversão, para compras, e deve fazer essa sua previsão e não ultrapassar o limite. O Paulo Fernando mandou uma pergunta aqui. Mesmo com todas as propostas do banco, se a pessoa não tiver condições de pagar, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Muito importante, Paulo, né? Paulo Fernando. Paulo Fernando, é importante ficar atento, não deve aceitar qualquer condição que for imposta pelo banco. Não adianta você aceitar uma condição, uma prestação que depois você não vai conseguir honrar. Então, se o banco não te oferecer outra alternativa, se aquela alternativa realmente for ruim para você, você deve procurar o PROCON. Nós vamos tentar fazer essa intermediação, esse acordo entre você e o banco para que haja um acordo entre as partes, você possa liquidar esse débito, sair satisfeito e o banco também. Em quanto tempo a pessoa pode ser inscrita em um cadastro de dívidas, como o SPC, Serasa? No caso, com o cartão de crédito, com essa medida, né, você ainda vai ter 30 dias ali para saldar esse débito. Né? Após esses 30 dias, se você não liquidar esse débito, o banco pode já inscrever em SPC e Serasa. Certo, depois desse prazo, né? Isso, porque aí seria o prazo que você tem ainda para negociar com o banco. Certo, e depois, tem algumas questões de endividamento que as pessoas têm que ficar atentas, né? Se for inevitável ficar endividado, quais são os direitos desse endividado? Que você poderia dar as dicas? É ficar atento mesmo, verificar tudo que está sendo consumido no mês, anotar todas as compras, evitar receber uma fatura surpresa com um valor que você não vai poder pagar. Quem já pagava o valor cheio, continua a pagar o valor cheio. Evita entrar no mínimo. Não achem que isso vai ser uma mudança muito boa, que vai ser uma maravilha, que não é. Apenas vai ser uma condição diferenciada, mas você vai ter que pagar nos 30 dias. Então é um prazo muito curto. Você recebeu a fatura e em até 30 dias você vai ter que fazer uma negociação com o banco. Então não adianta comprar algo que depois você não vai conseguir pagar. Então continua alerta, continua a utilizar o crédito de forma consciente, comprar realmente o que você precisa, fazer aquela perguntinha, realmente eu preciso, né? Eu depois vou poder pagar, realmente é o momento de fazer essa compra, como é que estão as minhas parcelas, as minhas faturas, e só utilizar de forma consciente.
Isso, até porque além do rotativo e do parcelamento, há outras opções também, né? Algumas pessoas aconselham quem está endividada, por exemplo, tomar um empréstimo pessoal, ou Isso, então um consignado, a receita é isso. buscar a melhor forma de pagamento, né? Isso mesmo, Bianca, porque os juros do cartão de crédito são altíssimos. São os maiores juros do mercado. Os economistas até sempre aconselhavam, né, as pessoas que estão devendo muito no cartão, que gerou aquela bola de neve, aquela dívida imensa, mês após mês, pagando o mínimo, sempre foi aconselhado você verificar quanto é que está devendo, qual é a proposta que o banco está te oferecendo, e às vezes é bem mais vantajoso você pedir um empréstimo pessoal e liquidar aquele débito junto ao banco à vista e ficar pagando os juros do empréstimo do que ficar pagando mínimo e mínimo e mínimo de cartão de crédito. Agora você não vai poder mais pagar mínimo todo mês, como era anteriormente, mas também não é por isso que você vai utilizar o crédito de qualquer maneira, tem que utilizar de forma consciente. O banco vai ter que oferecer uma condição mais vantajosa para liquidar o débito? Vai, mas não é por isso que você vai utilizar o crédito. Aham, certo. Inclusive, é uma curiosidade, né? Os juros do crédito rotativo eram os maiores continuam a ser os maiores dentre as modalidades do cartão de crédito justamente por causa dessa inadimplência tão alta. Então, realmente, o governo está pensando em realmente está confiante de que vai reduzir a inadimplência, né? Mas não seria aí uma contradição, realmente vai depender do bom senso das pessoas, né? Isso, espera-se que a inadimplência seja reduzida e com isso também possam ser reduzidos os juros do cartão, né? Que as pessoas possam cada vez menos ficar endividadas, liquidar esses débitos, já que não vão poder mais estar pagando o mínimo mês após mês. Uhum, certo, espera-se aí que os juros do rotativo eles acabem caindo, né, com o passar do tempo, mas lembrando sempre que isso é uma coisa que leva muito tempo, demora, então realmente é preciso pesquisar e ficar atento às melhores condições ofertadas aí pelo banco e que estão disponíveis no mercado também, né? Por exemplo, se a pessoa já tem o seu banco, ela pode escolher trocar fazendo essa pesquisa no mercado. Claro, né? importante. Ela vê o banco, né, vê o seu contrato, os juros que estão sendo lhe oferecidos, os juros do cartão de crédito, os juros do rotativo, isso varia de banco para banco. Então, a pessoa tem que realmente verificar se o banco está ruim, troca de banco. Né? O Procon sempre faz pesquisas, né? E pesquisas de juros bancários e os juros de um banco para outro varia muito. As pessoas não têm ideia, mas variam bastante. Então, tem que pesquisar, né? Tem que verificar qual é o banco que oferece as melhores condições para você e se não for bom, trocar. Eu queria deixar o telefone do Procon, nosso telefone do Procon Recife é o 0800 2811 311. Nós ficamos na rua Carlos Porto Carreiro, 56 Derby. Nós também temos um posto de atendimento no Compaz, Governador Eduardo Campos, lá no Alto Santa Terezinha. E fazemos esse trabalho de reduzir o endividamento entre consumidor e fornecedor. Nós fazemos essa negociação, essa intermediação do acordo entre as partes. Isso, vocês trazem representantes do banco para lá para conversar com os consumidores? Isso. Mas... Se o consumidor tem um débito, não conseguiu negociar junto ao banco, ele pode procurar o Procon, a gente vai chamar banco e consumidor para uma audiência de conciliação e vai tentar fazer o melhor acordo possível para esse consumidor, para que ele liquide aquele débito e saia dessa margem aí de endividamento. Só para finalizar, o Paulo Fernando ele mandou mais uma pergunta, só para deixar bem claro mesmo sobre essa questão de juros. Ele perguntou, pagando o valor total da fatura, vai ter juros mais baixos nas compras? E, geralmente quem paga o valor total não tem essa incidência dos juros muito alta, né? Como é que fica isso, Raquel? Isso, é como eu falei, para quem paga o valor total não vai ter nenhuma mudança, continue a pagar o valor total, evitem pagar o mínimo, né? A gente espera que quanto menos endividados tivermos, reduzir essa inadimplência, que esses juros também sejam reduzidos, né? E fique bom para todos, ambas as partes. E cada vez mais as pessoas evitem pagar esse mínimo agora com essa nova medida, já que ela vai ter um prazo para poder pagar. Isso, e as pessoas elas vão sentir os efeitos dessa nova medida em maio, né? A partir da próxima fatura do cartão de crédito. Isso. Agora elas optam se vocês optarem
por pagar a parcela mínima, Isso. vai sentir os efeitos lá em maio, quando vai chegar o valor, o saldo acumulado para ser pago, e aí vai ter que decidir qual vai ser a melhor forma de liquidar essa dívida. E é melhor evitar esse efeito surpresa. Então, já reduzir os gastos, já evitar comprar, para não receber nenhuma surpresa e assumir um compromisso depois que você não vai poder honrar. Certo, ok. Raquel, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada. Muito obrigada também por quem acompanhou aí. A gente vai voltar a tratar desse assunto na TVJC e no jornal impresso também. No blog Olho Vivo já tem algumas dicas lá para quem quiser se informar mais sobre o assunto. O endereço é jc.com.br/olhovivo. Muito obrigada e a gente fica por aqui.